se tu não fala mais besteira. Marcelo, já até com vergonha. E aí, Glaziele, tudo bem? Tá gostando? Ah, legal. É bom, teu feedback é importante porque tu trabalha na área já há bastante tempo, né? Então a gente tá trazendo aqui pro Brasil agora e sim, sim. É, na realidade a gente tentou pegar assim tudo que é no curso, tudo que é visto na formação e tentou juntar assim em um dia, né? Então, em 2 dias, né? Então assim ficou bem apertadinho, mas graças a Deus a gente está conseguindo transmitir o que a gente pretendia. Opa. Vamos só dar um tempinho aí pro pessoal entrar, né? Ah, legal. Que bom que tá ficando claro. Tu já fez pelo celular, né? Uhum. Pra poder autorizar. Oi, Elaine, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Tá gostando, Elaine? Tá tudo bem? Conseguindo acompanhar? Estou sim. Legal. Tá perfeito. Beleza. Vamos esperar mais um tempinho aí que o pessoal deve estar entrando aí. E Glaziele, tu trabalha numa rede de saúde, no hospital, é? Eu não entendi. Tu hoje tá trabalhando também. Ah, perfeito. Que legal, que legal. Que legal. Muito legal. Tu vai querer mostrar? Mas a gente primeiro coloca pra não Paula. Ah, Depois legal, legal. Ó, hoje estou numa clínica de psiquiatria onde trabalho com todos os casos. Ah, Muito legal. sim. Uhum. Deixa eu só colocar um aqui no grupo. A gente trabalhou muito logo que a gente chegou lá na Argentina em clínicas psiquiátricas, né? E a gente sabe como é, a gente meio que acompanhava todos ali, né? Lógico que sempre tinha um que estava precisando mais, então se aproximava daquele, ia fazendo uma parte terapêutica que o pessoal da enfermagem em geral não faz, né? Então a gente cuidava, eles cuidavam mais da parte de medicamento, dessa parte mais física, né? E a gente fazia essa parte mais terapêutica e a partir dessa
desse trabalho nessa clínica que surgiu muito dos nossos pacientes, né? Não só nessa, como em várias outras clínicas que a gente trabalhou, né? Inclusive a gente trabalhou numa clínica que se chamava na época frenopático. E o que é o frenopático? Ah, excelente. Excelente. Muito legal. Muito Melhor legal. ainda, porque nós organizávamos, né, os pacientes que tinham AT para essa clínica. A gente terceirizava, eles terceirizavam com a gente. E então eu e a Ana meio que estávamos lá acompanhando a todos, né? E cada paciente tinha um AT. E assim, essa clínica se chamava Frenopático porque ela foi a primeira clínica privada da Argentina. Na época que ela foi fundada não existia ainda psiquiatria, o que existia era frenopatia, né? Que era aquele estudo que media o tamanho de cada área da cabeça. Então, se a pessoa tem uma área elevada, isso significa que é bom em matemática, sei lá, que é ruim em humanas. Cada área da cabeça tinha que ter um tamanho exato, né? E então, isso chamava frenopatia e esse hospital tinha sido fundado nessa época ainda, eu acho, início de 1800. Né? Então, a gente foi um dos primeiros locais que a gente trabalhou lá na Argentina. Né? E daí foram abrindo várias outras portas. E depois a gente começou a gerir a parte de acompanhamento terapêutico dos hospitais e depois seguiu crescendo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai contar um pouquinho dessa história, né? Sim. Mas essa parte de hospital, acompanhar em hospital, eu acho fantástica. A gente teve experiências incríveis. É muito lindo. E é bom que vê muito paciente também. Tu vai conhecendo um pouco de cada área. O bom de clínica, assim, é que tem toda uma interação também, né? Sim. Eu acho que a clínica, quando ela é bem pensada, quando ela de fato tem o dispositivo de internação de curto prazo, ela é muito eficaz. Ela é muito eficaz. E aí tem outros pacientes, tem os terapeutas que passam por aí, né? É legal trabalhar em clínica. Aí entrou a Solange. Oi Solange, bem-vinda aí de volta. Tá gostando? Tá conseguindo acompanhar? Tá ficando legal? Tô achando maravilhoso. Ah, legal. Excelente. Que bom que você tá gostando. A gente fez com muito carinho, né? Então, Ah, tá. Eu participo, sabe, Fernando, lá no meu trabalho, eu também sou de oficina, sou oficineira. Na realidade, eu sou cuidadora só da minha carteira, mas lá eu sou oficineira. Então eu trabalho, a gente fala do trabalho. Não só com dependentes químicos, né? Mas também quem vem lá do UFB, saúde mental. sim, E eles gostam de pintar. sim. E é legal, eu me identifiquei muito, esse curso me identifiquei muito. Legal. A dependência química hoje, a maioria ela não é mais aquela coisa da neurose obsessiva, né? Ela sempre, até porque as drogas evoluíram, não sei se evoluíram para pior, né? Mas assim, não tem uma palavra que possa expressar isso, a gente chama evoluir, apesar de ser algo ruim. Mas elas estão cada vez mais potentes e estão levando a processos de regressão e de psicose muito graves, né? Então hoje tem o que se chama as patologias duais, que a pessoa é adicto e paranoico, é adicto esquizofrênico,
Então começa a ter a necessitar de tratamentos em várias frentes. Nós temos lá muita esquizofrênica. Né? Aí, junto com a adicção, aí é um trabalho, mas a gente vê assim que ele sai de lá muito bem. Sim. É até gratificante pra gente, quando a gente vê o paciente chegar lá totalmente deteriorado, né? Sim. E depois ele sai assim, como ele não tivesse nada. A gente tem que ter uma sintonia fina aí, muito grande, que a gente vai desenvolvendo na clínica ao longo dos anos, é que a aparência, né, a parte de aceitação social é como se não tivesse nada, mas ainda tem bastante coisa ali interior para ser trabalhada e analisada. Ali é um primeiro passo que vai limpar esse contexto exterior, né? Mas dentro ainda tem muito para ser feito. E a gente estava conversando com a Glaze antes de você entrar, justamente isso, que ela trabalha também no psiquiátrico lá em São Paulo e ela estava comentando, né, de como é a realidade lá e tal. Tá aí no chat se você quiser dar uma lida, né, sobre a prática dela. Mas lá na Argentina também a gente trabalhou muito tempo com psiquiátricos e com instituições, até hoje ainda trabalha, né? E todo tipo de patologia, né? A gente encontrava de tudo ali. Muita dependência química também, mas de tudo. Lá na clínica também a gente trabalha com tudo um pouco. Aí a gente vai ganhando uma certa experiência, né? Sim. Lidar com todo tipo de pessoas problemáticas. Sim. Digamos assim. Sim. E dinâmica de clínica, cara, é complicado, porque muitas vezes a própria estrutura da clínica vai se patologizando. Não sei se é o caso de onde vocês trabalham, mas a gente já viu também, teve experiências que não foram muito legais, né? Tipo, de virar a equipe, se tornar, a equipe terapêutica se tornar algo muito hierarquizado, né? Muito acima de todos. Então, acaba se tornando um ambiente, às vezes, um pouco inóspito, né? E a nossa função se torna mais importante ainda, né? Que é fazer essa interface junto à equipe e trazer um pouco de qualidade de vida para aquelas pessoas, né? E também, Marcel, o que eu vejo assim, como experiência, uma boa parte dos nossos pacientes, eles não querem, eu não sei, por medo, por vergonha, eu não sei, mas raramente eles se abrem totalmente com o psicólogo, com as assistentes sociais, até mesmo com o psiquiatra. E aí ele acaba conversando coisas que era para conversar com os especialistas, acaba conversando com a gente, né? Que somos cuidadores, que somos oficineiros. Então, isso aí é muito interessante. Aí tem certas coisas que a gente acaba passando para os profissionais, né? Para o psicólogo, psiquiatra, porque eles não, numa boa parte, eles se fecham para esse tipo de profissional, né? E aí é quando a gente entra como pessoa comum para eles e eles têm mais confiança de estar se abrindo, estar conversando, estar contando a história, né? Isso é muito legal, eu acho muito legal isso aí. Sim, e é importante criar um ambiente assim em que eles possam confiar, né? Mas eles têm que confiar e ao mesmo tempo eles têm que saber que o que é conversado ali é conversado com a equipe, né? Não se pode criar ambientes de segredos, de não, olha, ele está falando só para mim, não é para falar para ninguém, porque aí realmente se complica um pouco, mas quando isso é tratado como equipe, ele conversa contigo e tu conversa com o psicólogo, conversa com o psiquiatra, passa os relatórios,
arma uma estrutura com respeito a isso, aí se torna muito producente, muito produtivo para eles. É uma das funções do acompanhante terapêutico é essa, né? Informar de maneira objetiva sobre o cotidiano do paciente. Então, Quando eu digo que eu me identifiquei muito com esse curso, nossa, porque eu tenho assim, eu convivo, né? uhum, Diariamente em certas situações bem parecidas. sim, Então eu me identifiquei muito. uhum, E eu fiquei muito feliz em participar, poder participar do curso, né? sim. E aprender mais ainda. Sim, a gente ainda tem muito para aprender. Olha, isso aqui, eu estava falando algum tempo atrás, é só a pontinha do iceberg, né? A gente tentou pegar tudo que se vê assim numa formação de meses e trazer esses pontinhos aqui para alguns dias, né? Para 2 dias aí, pouquinho, mas para tentar trazer essa visão, né? É um curso introdutório que é para vocês saberem, né, terem essa informação até para se valorizarem, né, saber, olha, eu sou um profissional importante dentro de uma equipe terapêutica. Eu não sou esse aí mais baixo que quando o médico passa eu abaixo a cabeça, entendeu? Não, eu sou um profissional, tenho que ter minha tarefa reconhecida, o que eu faço tem valor terapêutico, né? E é essencial dentro do funcionamento de toda essa estrutura, né? Então, isso até para a gente se sentir valorizado, eu acho que é muito importante também o conhecimento, né? Com certeza. Eu tô até querendo fazer meu Deus, outros cursos, né, que poderiam me ajudar nessa área, Uhum, como TO. uhum, Mas só que em Manaus, se me falha a memória, parece que abriu uma turma esse ano, que desde 2014, quando inaugurou a clínica uhum, de dependência química, lá onde eu trabalho, a gente tem tentado formar uma turma, né, uhum. com as faculdades. A informação, meu amigo disse que esse ano parece que tinha formado uma na Marta Falcão. Ah, legal. A gente também, a gente está pensando em fazer o curso de formação, né? Caso tenha público, a gente vai ter um prazer, a gente conhece muitas pessoas que são referências lá na Argentina, e a nossa ideia seria aproveitar essa desvalorização da moeda local lá, né? Que o peso está bem ruim, e aproveitar e com um valor acessível trazer essas pessoas que são os bambambãs lá, né, para fazer um curso dentro de uma realidade que a gente consiga pagar, mas que a gente saia com uma super formação. Mas a Pois gente... aqui, Marcelo, no Manaus, nós temos essa carência de terapeuta ocupacional. Assim, eu conheci recentemente, foi dar uma palestra lá na clínica recentemente, e eu achei fantástico. E, de certa forma, também nós já fazemos um trabalho parecido. Só que nós não somos reconhecidos como Sim. terapeuta ocupacional, né? Também não como acompanhamento terapêutico. Uhum. Só Mas, lá na Argentina, para te ter uma ideia, a terapia ocupacional é uma faculdade de 5 anos, que é cursada dentro da Universidade de Psicologia. pois é, nós tentamos fazer uma turma, formar uma turma justamente aqui para a gente fazer, né? Sim. Nós conseguimos na época 40 alunos. Deixa eu perguntar aqui do Vander, a Van e a Socorro, que chegaram agora. Tá aí, ó. É isso Aqui mesmo. também é 5 anos. É Isso uma aí, formação Vander. de 5 anos, é uma formação acadêmica. Do Vander, da Vanderleia e da Socorro, o que que elas estão achando? Bem-vindo aí de volta, né? Flor. Se quiserem comentar alguma coisa, enquanto o pessoal não chega.
Tá faltando ainda... A Elaine. A Elaine tá aí. Ah, tá aí, Elaine. Acho que estão todos aí, né? É. Ah, só a Solange e a Elisângela. É. Só elas duas. Ah, legal. Legal, Van. Posso tirar uma dúvida? Sim, fala. Claro. É porque assim, eu não sei se vocês falaram ontem, né? Boa tarde a todos, desculpa. Me chamo Wander, né? Sou psicólogo de formação. Em relação à questão do tipo do AT, fazendo acompanhamento com pessoas que têm pensamentos, comportamento suicida, né? E aí, digamos assim, é bem arriscado, né, esse trabalho. Então, existe um contrato com ele, com a família? Como é que procede isso? Porque, de repente, né, o cara tenta, né, contra a sua própria vida, ou tem aquela questão do autolesão, né? E aí acaba por querer responsabilizar o AT por um comportamento que, às vezes, é inevitável, né? Nós já vimos aí histórico de paciente sair do consultório e se suicidar. Aqui no Milênio teve um caso assim, né? Sim. E aí eu me pergunto, como é que o AT se respalda diante disso? Existe algo, Wander, que se chama malapraxis, né? O que é a malapraxis? Ela é uma prática que ela está por fora do que é indicado, né? Então, por exemplo, se eu sou psicólogo, pegar um caso mais comum, entre aspas, né? Eu sou psicólogo, eu atendo um paciente, ele vem a óbito por um suicídio, eu vou ter que responder perante a polícia sobre isso, vou ter que mostrar as atas, vou ter que mostrar que fiz os relatórios, vou ter que mostrar que entrei em contato com aquele contato de referência que eu anotei lá naquele primeira entrevista de triagem. Então tem alguns protocolos com respeito a isso. Se eu cumprir todos os protocolos e fiz todos os ritos, eu não tenho por que ter problema, né? Agora, por exemplo, se eu não fiz, então aí começa a ficar complicado, né? Se eu não entrei em contato, se eu não fiz o que deveria ter feito, aí começa a correr risco. A mesma coisa passa com o acompanhante terapêutico. Então, se eu estou cumprindo um enquadro terapêutico que foi delimitado com o psiquiatra, com o psicólogo, por exemplo, o paciente ele tem risco suicida e eu tenho um relatório alertando que ele não pode dormir sozinho na varanda do 15º andar, né? Porque nessa varanda não tem grade. E depois o paciente se joga, eu vou chegar para a polícia e vou mostrar, olha, eu tenho aqui meu relatório, né? Não tem por que ter trabalho. Agora, se eu não estou dentro do enquadro terapêutico, eu não estou fazendo relatório, eu estou trabalhando só com a família direto, que está me pagando um salário e pede que eu faça determinada função, se eu não tenho seguro, se eu não cumprir com a supervisão, se não tem nada disso, aí realmente a pessoa ela está numa situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, né? A gente, através da RIAT, a gente cria processos para atender, né, a essa questão de responsabilidade. Então, assim, é importante também entender o trabalho interdisciplinário, né, e entender quem são os referentes, quem são os técnicos referentes, porque possivelmente uma pessoa que está no processo de surto, tá? Tudo bem que, mas eu não sabia que era um surto, eu não sabia. Tem muitas pessoas que estão aí, né, em situações de risco e que não tem psiquiatra porque ainda não foi identificado, não passaram por um processo traumático, digamos, para ter essa intervenção. Mas a partir do momento que existe uma solicitação de acompanhamento terapêutico, se supõe que foi solicitado por um referente técnico. Quando não é solicitado por um referente técnico, que seja uma família ou até mesmo uma instituição, a ideia é que antes de assumir a clínica, a pessoa tenha o contato dos referentes técnicos, tá? É sumamente importante. Na Argentina, por exemplo, a gente entende
que a responsabilidade com o paciente é do médico de cabeceira, tá? E é por isso que os informes são derivados, Relatórios. né? Os relatórios são derivados de forma imediata para eles. Então, as intervenções, elas surgem assim também. Então, a gente tem aí muita história para contar de situações onde, através do acompanhamento terapêutico, foi feito mudanças clínicas, né? Então, teve intervenção farmacológica, teve intervenção de juizado, teve intervenção... Por quê? Porque o trabalho é em equipe, é um trabalho entre todos. A gente tem um exemplo, né, que ilustra isso. A gente teve uma paciente em 2018, por algum tempo, e depois, agora em fevereiro de 2020, ela já não era nossa paciente há mais de um ano, o pai dela matou ela, né? Ela passou por um homicídio. E a polícia veio falar conosco e solicitou a história clínica dela. Por sorte, a gente tem toda a história clínica de todos os pacientes, organizada de uma maneira digital, e a gente tinha todos os relatórios de evolução, as coisas que a gente notou daquela trama familiar, estava tudo ali. A gente pôde derivar tudo para a polícia, e a partir daí eles nem contactaram mais a gente. Então, isso é uma parte importante do nosso trabalho, cumprir com o papel. Agora, quando se tem uma mala praxis, aí seja em qualquer profissão que seja, até médico, enfermeiro, psicólogo, ele vai estar em risco, né? Porque ele não está cumprindo, né? Um médico que não usa EPI, né? Ou um trabalhador da construção civil que não usa EPI, ele está se colocando em risco, né? Ele está assumindo esse risco ao fazê-lo. Mas, em suma, é isso, assim, o acompanhamento terapêutico, ele se resguarda. Obviamente que todo mundo adquire uma certa responsabilidade, né? Mas é uma clínica compartilhada. O paciente psiquiátrico, ele tem que ter um referente técnico aí, que geralmente é o psiquiatra, tá? Bom, vamos lá, a gente preparou aqui esse finalzinho com a ideia de apresentar o projeto que está sendo iniciado aqui no Brasil, né? Volta só um pouquinho. Então... Eu queria comentar, né? Nós começamos, antes de ter a RIAT, nós começamos a ter alguns pacientes. Esses pacientes foram tendo uma boa qualidade de serviço e foram nos derivando cada vez mais pacientes. Até que chegou um momento que a gente não dava conta de atender a todos, né? E aí a gente começou a indicar para ATs que eram amigos. Então a RIAT, ela não nasceu de um investimento, de um dinheiro que estava sobrando, de botar um negócio para a gente pagar nossas contas, não. A RIAT nasceu focada na qualidade do tratamento do paciente e o que é importante para ele. E isso foi algo que foi pautando todas as nossas decisões, desde esse primeiro momento. Então, quando chegou, a gente começou a derivar aí em meados de 2017, os companheiros que a gente indicava faltavam, chegavam atrasados, chegavam tarde, tinha algum problema junto com a família ou com a equipe, e eles recorriam a gente. E aí a família pedia, pô, tu não tem outra pessoa para indicar, não tem como supervisar, não tem como... E aí, a partir da minha experiência de trabalho, que eu tinha trabalhado em outras áreas antes, eu comecei a criar alguns controles de qualidade, né? E a Ana começou a supervisar os atendimentos. Isso foi garantindo a qualidade do serviço. E em 2017, em novembro, a gente começou definitivamente com a empresa, né? E aí a coisa começou a crescer muito rápido, né? Já em fevereiro de 2018, nós não tínhamos mais condição de atender todos os pacientes. Então a gente criou um sistema que a gente chamou de Sistema de Gestão Humanizada,
no qual nós recebemos relatórios diários, a gente faz supervisão, a gente criou toda uma estrutura de gestão para garantir que esse paciente tem a melhor qualidade de serviço. Então, isso tornou o nosso crescimento mais acelerado ainda, e hospitais passaram a fazer contrato com a gente, planos de saúde, e a coisa cresceu a um volume que nós precisamos desenvolver um software para gerenciar tudo isso, com check-in, com check-out. E procuramos uma empresa, mas tivemos alguns problemas, e esse software está em desenvolvimento há 2 anos. O nosso planejamento é terminar ele ainda em 2020, né? Mas enfim, o que aconteceu nesse tempo, né? Hoje nós já tivemos experiências com mais de 200 pacientes. Hoje temos mais de 85 mil horas de atendimento somada desde o final de 2017 para cá. E temos mais de 3 mil horas fixas, né, por mês. Então, aí nos próximos 4 meses, mais ou menos, a gente vai estar ultrapassando a marca de 100 mil horas de atendimento, né? Hoje nós temos mais de 300 pessoas vinculadas na rede, sendo que são mais ou menos... Um orgulho que nós temos é que desses 200 pacientes que tivemos, hoje temos 20. Então, tivemos 180 altas, né? Isso significa um sucesso muito grande e que nós nos orgulhamos muito. Quando pergunto qual é o nosso principal indicador de sucesso, a gente fala que é não ter pacientes, né? Porque os pacientes tiveram alta. Então, nosso pensamento sempre é voltado a essa qualidade de serviço. E cada paciente tem o seu psicólogo, o seu médico, o seu psicanalista, né? E aí tem médicos, tem diretores de hospitais, responsáveis de planos de saúde. E hoje nós temos 240 pessoas prestadoras de serviço trabalhando na Riate Argentina, né? Então, o nosso trabalho ele é obrigatoriamente interdisciplinar. O que isso quer dizer? Que se o paciente me procura a Riate, e nós dizemos assim, eu preciso do contato do teu médico, e o médico me diz, olha, me manda um relatório uma vez por mês, eu digo, muito obrigado, foi um prazer, procure outra empresa, nós não trabalhamos assim. Nós temos o nosso método de trabalho, e o nosso método é focado em gerar resultados mensuráveis para os pacientes, né? O que a gente quer é transformar a vida dessas pessoas e devolver elas à sociedade. Então, a mesma coisa passa pela família. Às vezes a família nos diz, mas eu quero um AT que limpe a casa. Eu digo, não tem problema, você pode procurar, mas a gente não faz, entendeu? Nós não trabalhamos assim. Então, nós marcamos o enquadre para valorizar esse profissional, valorizar essa pessoa e garantir que o paciente tenha o melhor serviço possível, né? Uma outra coisa que nós fazemos também é buscar fazer com que esse valor seja acessível, né? O nosso trabalho, nós temos acompanhamentos que são feitos em favelas, nós temos acompanhamentos que são feitos em hotéis 5 estrelas, né? Então, assim como temos os executivos, a gente tem aquela pessoa que utiliza, lá não tem o SUS, mas utiliza os serviços de saúde pública e que também precisam ser atendidos. Então, hoje, nós procuramos cobrar valores que são acessíveis, né? E que o AT possa cobrar um valor que ele possa ter uma qualidade de vida bem como profissional. Porque muitas vezes o cenário que a gente se deparou na nossa experiência era de empresas que cobravam, não sei, colocar um número aqui, 15 mil por mês, 10 mil por mês, e o profissional recebia 1.500, 2.000, né? Então, o nosso serviço, nós temos uma política de qualidade e de ética que indica o quê?
que nossos profissionais sempre cobram 70% do valor negociado. Então, nós temos uma série de políticas de qualidade, de ética, que são as nossas políticas internas, que vocês podem ver no nosso site. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar, lá tem uma parte de política de qualidade, que temos muito orgulho de procurar trazer esse diferencial de uma maneira acessível, né? Então, a nossa ideia é fazer com que os pacientes de baixa renda também possam ser atendidos, né? E que esse profissional, o AT, ele continue cobrando o valor que ele cobre, né, normalmente. Então, a nossa ideia não é ter 20 pacientes, 50 pacientes e ganhar vida com isso. A gente quer ter uma estrutura com serviço de tecnologia que nos permita ter milhares de pacientes. E com isso a gente pode talvez ganhar R$1, ganhar R$10 em cada um, não importa. O que importa é que a gente brinde um serviço de qualidade e de excelência para aquela pessoa, né? Aqui no final tem uma frase que é um norte para a gente, que é: o conhecimento e a informação são essenciais à humanização. Por isso que a solução tecnológica em cuidado humano é o nosso caminho natural, né? Esse é mais ou menos um pequeno resumo histórico da RIAT, né? E a Ana, eu acho que quer falar alguma coisa. Não, complementando, né? Eu acho que a gente pode fechar o pau e colocar essa coisa do cara a cara. E aí eu continuo falando de como a gente construiu, né? Como que a gente iniciou lá. Eu fui para fazer o doutorado, então eu fui para a área da investigação, né? O Marcel também foi pesquisa, investigação, pesquisa, da área de pesquisa. E o Marcel também foi para lá porque ele tem muito interesse nessa área de pesquisa. E tudo que é feito com amor, né, com qualidade, muda e salva vidas, né? Então eu acho que a RIAT ela cresceu dentro de um processo muito orgânico, um processo muito qualitativo, né? E teve bons resultados, está tendo bons resultados, né? E a nossa ideia é trazer isso para o nosso país, para a nossa cidade, para onde a gente sabe que precisa, porque a gente construiu isso lá, iniciou lá, mas sempre com um pensamento voltado para o Brasil, né? Porque é daqui que somos. E é aqui onde a gente quer promover essa mudança, né? Esse diferencial, essa qualidade humana, esse trato de cuidado humano, né? Não é mais pensando que eu tenho que ter um título, fazer uma formação e me apresentar como fulana de tal, que é isso. Não, eu acho que isso é algo que vem como, não sei, forma terciária, porque a ideia é realmente centrar na pessoa que precisa, trazendo um tratamento no nível normal, né? Não tem que ser... Eu sou muito crítica com isso, de que esse aqui é um paciente psiquiátrico, e não poderia ser um paciente oncológico, não poderia ser um paciente, né? Por que tem essa visão de que o paciente psiquiátrico é um paciente diferenciado? Acho que a gente tem que trabalhar para normalizar um pouco isso, né? Já que estamos há mais tempo, pelo menos da Argentina, nesse processo de desmanicomiação, né? Então a gente precisa exercer e praticar isso de uma forma mais evidente. Eu acho que temos que marcar isso no nosso contexto. Ontem nós falamos sobre a diferença entre a programação e a estratégia, né? Começamos com isso. E agora é o que a gente faz, né? Nós saímos dessa coisa de eu estou entregando a você um programa que você vai cumprir determinados passos para ter o resultado X. Então, agora nós estamos passando por um ambiente estratégico, em que nós olhamos o paciente, o que ele necessite,
e criamos soluções. E aí, né, nesses poucos anos, porque eu digo que ainda é pouquinho, é só o início ainda, né? A gente tem construído boas relações, né, por onde temos passado. A gente estava conversando com a Glaziele, né? A gente começou também dentro de instituições. A Argentina, ela ainda tem, né, os hospitais os hospícios, né, como a gente dizia aqui, os manicômios. Esse ano eles estariam validando, né, a lei e fechando, mas com o problema do Covid isso está demorando, né? Mas desde 2017 a gente já construiu algumas coisas. E esse ano a gente teve aí, fomos surpreendidos com alguns reconhecimentos, né, que o Marcel vai estar mostrando aqui para vocês. Primeiro nós tivemos uma grata surpresa, né? Nós fomos indicados ao prêmio de Pequena Empresa do Ano pela Corporate Vision, que é uma revista de Birmingham, na Inglaterra, né? Eles nos nominaram. Então, no início eu achei até estranho de onde que essa empresa tinha nos conhecido. Passamos algum tempo falando com eles para entender, e eles disseram que através do radar mundial que eles têm, eles tinham nos conhecido, e a gente viu que era uma empresa bastante séria e aceitamos a nominação, né? Então essa foi uma novidade agora de julho, mas também esse ano, devido ao Covid, a gente se sentiu muito impotente, né? E a gente pensou, o que nós podemos construir com respeito ao nosso expertise para transformar a sociedade e construir algo melhor para solucionar o Covid, né? Ou diminuir o impacto na saúde mental oriundo do Covid. E aqui nós participamos desse evento, que foi o Hack for Brasil, e a nossa ideia, que nesse momento nós chamamos de Riad contra a Covid, foi uma das 50 ideias vencedoras. Eram mais de 2.000 ideias, com mais de 20 mil empreendedores, e conseguimos ficar entre as 50, e graças a Deus isso foi avançando. Hoje a nossa empresa se chama RISME, Rede Internacional de Saúde Mental. É uma empresa nova que está surgindo, né? Voltada para os serviços de psicologia. E agora, na sexta-feira, isso é a novidade saindo do forno, né? Fomos aprovados aqui no programa Startup Amazonas, aqui do Amazonas. Ficamos em quarto, infelizmente o computador está meio lento, está aqui a RISME, né? A Rede Internacional de Saúde Mental. E do Hackathon, a gente, das 50, passamos para as outras etapas e estamos entre as 5 ideias vencedoras. Sim. E aqui no Startup Amazonas também. Então, são algumas coisas que em poucos anos, né, nós conseguimos obter de reconhecimento, né? E para a gente foi muito importante poder compartilhar isso com vocês aqui, né? Um pouco do que está acontecendo nesse momento, né? E com o orgulho que a gente está tendo de trazer essas soluções para o nosso país e especialmente para a nossa cidade. Então, isso é algo que para a gente está sendo muito importante. Sim. Bom, e aí eu acho que agora a gente pode contar, né, alguns casos, né, para que vocês entendam na prática, assim, o perfil da Riad no Instagram. Toda terça-feira a gente está contando uma história. Obviamente que a história tem que ser reduzida porque não alcança, mas a ideia é contar agora, né, fazer 2 estudos de caso, pelo menos 2. A gente, como eu falei anteriormente, na Argentina a gente começou dentro de um hospital psiquiátrico,
né? E alguns pacientes que tivemos surgiu daí e passamos de ver, né? Quando a gente estava contando a história da saúde mental, a gente viu ali a estrutura dos hospitais e como as pessoas como que as pessoas residiam aí, e infelizmente a gente viu cenas assim e viu a cena, né, feia, mas a gente também conseguiu ver a mudança, né, do contexto dessas pessoas. Então a gente tem algumas histórias para contar, mas eu acho que antes de contar assim da história, eu queria responder aqui a Elisângela. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida até o que a gente conversou aqui, vocês perguntam, a gente bate esse papo e aí a gente conta as duas histórias e vai fazendo essa interação. E se quiserem também colocar a câmera, eu acho que fica já um ambiente mais social, né? Uma coisa de interação mais próxima entre a gente aqui, eu acho que seria mais construtivo, né? Não que eu queira obrigar vocês a estarem aqui cara a cara, Olha, mas... a Solange já tinha dito que tava com dor de cabeça. Mas eu acho que vai ser bem melhor, né? Até porque vocês, esse final de semana, ingressam na RIAT, né? E aí eu já começo a responder aqui o que perguntou a Elisângela. Você como estudante de psicologia, você fazendo o curso introdutório de acompanhamento terapêutico, a gente vai estar fazendo a formação aqui. Então, quando eu digo que vocês já são da RIAT, é porque quando surgir demandas que já estão surgindo, e a gente já tem algumas pessoas que já estão, né, aí para trabalhar, vocês também vão ser convocados, né? E não sei, vai vir uma demanda e eu conheço a Elisângela e obviamente que eu vou contar com a Elisângela e eu vou estar derivando pacientes para Elisângela. Então eu acho que a ideia é essa, eu não sei se eu já te respondo a pergunta nesse sentido. Né, no caso de como que seria o acompanhamento, vai vir uma demanda, a gente vai entender qual é essa demanda, quem que pede, se existe a possibilidade, né? E aí a gente cria uma estrutura para que as pessoas comecem a trabalhar. Mas tem uma parte organizacional antes, né? A gente Claro. vai precisar dos currículos, da documentação, vai precisar fazer um processo de entrevista para organizar como que é realizado o trabalho, né? Então, Claro. tem algumas coisas que as pessoas que quiserem serão bastante bem-vindas para começar a organizar isso, né? A gente ainda não aceitou nenhuma solicitação, justamente porque a gente tem uma maneira de trabalhar, né? Então a gente tem algumas pessoas conhecidas. Sim. Pode falar. Nesse processo, a gente passa por uma entrevista com vocês, Isso. né? A gente passa por uma entrevista com vocês, é isso? Isso. Exatamente. Pra saber qual seria o paciente que iria ser direcionado. Sim. Isso, E exatamente. mesmo eu sendo estudante, no caso eu estou indo para o meu 5º período. Desde que você... Então, mesmo assim, eu não teria problema com isso? Não. Desde que você queira seguir formando, fazendo o curso de formação, que você tenha disposição de seguir estudando, não necessariamente tem que ser com a gente, pode ser... Aqui em Manaus eu não conheço se tem formação, mas, por exemplo, lá em São Paulo tem várias instituições que fazem formação. Desde que você se disponha a seguir formando-se, não teria nenhum problema. Né? A gente está aqui justamente para organizar. Nessa entrevista, ela não é uma entrevista, eu vou te dar trabalho ou não vou te dar trabalho, não. É uma entrevista que a gente vai entender qual o momento da sua vida. Aqui em Manaus, assim, pelo que eu saiba, né?
só ouvir assim, vocês com essa iniciativa. De Então, tomar pessoa. nós vamos entender qual o momento que cada pessoa está atravessando na sua vida, vamos buscar organizar, né, para que essa pessoa possa fazer a sua formação, possa trabalhar, possa estudar e ter um plano de continuidade. Nossa ideia não é... Tá Pronto. Vai ser gradual, né, Elisângela? A ideia é realmente trazer, mostrar, apresentar, fazer uma introdução, conectar pessoas, e ir formando, ir conversando, ir se aproximando, ir fazendo as entrevistas. Essa é a proposta, essa é a ideia, né? Por isso que eu digo que vocês que estão fazendo o primeiro curso já estão inseridos, e o que vier surgindo, vocês vão ser os primeiros a serem contactados, né? Independente se é em Manaus ou se é em São Paulo, né? No Maranhão, a gente vai estar entrando em contato com vocês. Tá Sim. bom. Alguma pergunta a mais? Sei, eu acho que o Wander queria fazer uma pergunta. É um curso Sim. introdutório, Van. É um curso introdutório. Porque o curso, ele é bem vasto, tá? O intensivo dele tem que ser pelo menos de 4 meses, se for intensivo. Porque ele tem psicopatologia, ele tem as ferramentas, né, do processo dinâmico do acompanhamento terapêutico. Ele tem a clínica do autista. Ele é amplo, assim, né? Como fosse uma mini graduação mesmo. E o próximo passo é fazer o curso de formação, que a gente estava, né, dentro do cronograma, né, aquela coisa do projeto, né? No projeto a gente iniciaria o curso agora em agosto. Mas aí houve algumas mudanças e a gente está estudando a possibilidade de ainda fazer em agosto ou começar aí em final de setembro, tá? Mas a gente vai trazer a formação, que foi quando o Marcel falou ontem, né? Que, por exemplo, a gente tem acesso ao Eduardo Kalina, que foi o cara que bateu o martelo e disse, isso é acompanhamento terapêutico, né? A gente tem referências na Argentina de pessoas que falam o português e que serão, né, nossos convidados para estar ministrando as disciplinas, né? Psicopatologia, por exemplo. O Kalina, ele é um gênio, assim, na área de adicção, de família. Família, ele é fantástico. Família, ele é uma referência mesmo. Então, ele vai, sem sombra de dúvida, ele vai estar sendo aqui nosso mestre, né? E entre outras pessoas que não são tão conhecidas, assim, a nível mundial, mas que lá na Argentina são conhecidas pelo trabalho que fazem. Autores, né? Tá? Aí a gente vai estar divulgando, assim como esse, a gente vai estar divulgando os próximos passos. Sim. E a ideia é que seja também nesse dispositivo virtual, porque... Na realidade, a ideia é que a gente possa usar o dispositivo virtual um pouco melhor, que tenha ferramentas de tradução, que tenha ferramentas de levantar a mão, de fazer pergunta, porque já tem outros dispositivos que a gente possa colocar os arquivos, né, e salvando, que a gente possa gravar aula automático. Então, já tem outras soluções tecnológicas melhores, mas a gente teve muita dificuldade ontem e por isso a gente por isso que a gente está usando esse dispositivo hoje, mas o ideal é que a gente use outros. Isso. Responde a Vanderlei aqui, Marcel, né, da relação do Sim. compromisso profissional com a empresa. Isso, eu acho que a gente tem pouco tempo, Vanderlei. A gente pode marcar depois, eu vou colocar um e-mail e aí vocês podem, quem tiver interesse, mandar o seu currículo.
E daí a gente organiza um local físico, entendeu? A gente tem uma sala física que a gente pode usar para se reunir. Isso. E aí lá a gente conversa sobre toda essa parte profissional, né? Se a Glaziele ou a Solange ou as pessoas de outros estados quiserem participar, a gente pode usar as ferramentas, né? Fazer uma videochamada e tal. Mas assim, eu queria aproveitar esse momento para a gente ir para o estudo de caso, porque senão a gente vai gastar esse tempo que a gente tem falando essa parte que é mais burocrática e que talvez nem seja o interesse de todos, né? Mas esperamos que seja e serão todos muito bem-vindos, né? E à o nossa contato rede. tá aqui, né? Assim, a gente vai manter o grupo, porque hoje, como ainda não saiu o aplicativo, é o que nos mantém mais conectados, mais próximos, Uhum. né? Então vamos lá, a gente vai trazer aqui. Vai, Wander. Desculpa. Na realidade, tem uma pessoa aqui que ela tá tendo a oportunidade também de estar começando assim junto com vocês, né? É a Elaine. Caroline, né? Ela é porque tem a Caroline e a Carol, que é a que eu indiquei, né, pro curso. Uhum. Ela é irmã de um sobrinho meu. Então, assim como vocês estão começando, ela está começando também, aí, e é uma oportunidade também dela ser inserida nesse mercado, né? Claro. E, como eu falei para ela está tendo a oportunidade de aprender com um ótimo profissional. E quebrando um pouquinho o protocolo, daqui a pouco eu vou ter que sair, porque tem que resolver um negocinho aqui rapidinho. Agradecer vocês dois, né? Para quem não sabe, os dois foram que me orientaram e me ajudaram no começo da minha formação. A Ana aplicou o teste vocacional, Marcel Mendicoe, que ela me estendeu a mão e a partir daí eu comecei a me achar. E hoje eu sou graduado. Obrigado. Era isso, né? Não, Wander. Obrigado você, cara. Obrigado. Desculpe aí ter quebrado o protocolo aí. Nada. Bom, vamos lá então, né? A gente trouxe um caso que eu acho que o Marcel pode começar comentando um pouco. A gente até publicou um relato sobre essa história do cinema, Uhum. né? E aí ele fala um pouquinho desse, depois eu trago o outro. O nosso paciente, a gente publicou esse caso, né? Ele é um paciente que tinha um diagnóstico de Asperger, né? E ele tinha tentado suicídio. Ele já tinha, acho, mais ou menos 18 anos de idade. E quando nos ligaram, não falaram do diagnóstico, disseram só que era uma tentativa de suicídio. E ele estava saindo do hospital onde ele ficou internado pro hospital psiquiátrico, né, onde ele ia fazer o tratamento terapêutico. Nesse momento inicial, a primeira coisa que nos surpreendeu foi a maneira arisca, né, entre aspas, que ele recebeu o AT, né, porque a gente não sabia que ele tinha autismo, né, a gente não tinha recebido essa informação. E ele não olhava, né, ele olhava o tempo todo para baixo, ele não tinha uma vinculação, ele não, por mais que fosse final do verão, né, estava entrando no outono, mas ele estava o tempo todo de manga longa e agasalho. Né? Ele era magrinho, né? Então. Muito magro. Bem magrinho, e ele usava o casaco e ficava sempre, né? Assim como que a cabeça baixa, encurvado, e não sustentava o olhar, não conseguia falar bem. Não permitia que as pessoas se aproximassem dele para cumprimentar. Por exemplo, na Argentina, culturalmente, todos se dão beijinhos, né? Inclusive o homem dá beijinho no rosto de outro homem. E ele não permitia que ninguém se aproximasse. Né? Então... Muito sofrimento, muita dor, muita dor, muita. Ele expressava dor, né? E a tentativa de suicídio não tinha sido a primeira, já tinha sido a segunda. Ele, quando era mais novo, um pouquinho, tentou o suicídio e entrou num processo terapêutico com uma referência lá. E esse processo terapêutico, infelizmente, trouxe para ele um outro trauma. Porque era um profissional que dizia ser especialista em autismo,
era um profissional que estava sempre nas redes de televisão, falando sobre autismo, e gerou, né, a gente não sabe bem a fundo qual foi a problemática dentro do processo terapêutico dele com esse profissional, mas ele entrou no processo, talvez, né, de criar uma expectativa, a qual não foi alcançada, e quando nós encontramos com ele tinha passado pela tentativa de suicídio por uma frustração dentro desse processo terapêutico, né? Então, ele tomou medicamento e foi para a pista, né? Tem um detalhe também importante, ele não tinha rasgos sexuais secundários, né? Ele não tinha barba, a musculatura dele ainda era de uma criança, né? Ele não tinha completado, digamos, a formação biológica dele, né? Ele ainda tinha os rasgos muito infantilizados, e depois, com o passar do tempo, a gente foi ver a importância disso, né? Então, aí no início ele começou assim bastante resistente, né? E depois a gente foi ter as informações com a equipe, né, psicológica e psiquiátrica responsável do caso lá no hospital, e a gente ficou sabendo de que ele era Asperger. E a partir daí a gente começou a traçar uma outra maneira de se vincular, né? Principalmente a partir do ritmo, né? Então, e de técnicas não verbais, por exemplo, a pessoa também procurou, a gente procurou pessoas que também fossem jovens, né? E que também fossem, que introduzissem uma nova modalidade de vinculação. E nesse processo, por sorte, teve um outro paciente lá próximo dele internado, no quarto ao lado, que a gente acompanhava também. E esse garoto ele tinha um problema de adicção, né? Que tem outro perfil, é uma pessoa super sociável, né? Extrovertido, fazia rap, e ele era uma pessoa que se vinculou com a outra. E eram opostos, assim, porque os dois eram nossos pacientes, um com uma dinâmica extrovertida, ativo, sem limites, né? Buscando sempre uma transgressão, observando, tirando graça com um, com o outro. E o outro era dentro de um padrão mais introvertido, com um nível intelectual bem elevado, né? Então ele falava de filosofia, de psicanálise, já que ele já tinha, né, passado por vários processos de terapia, e tinha leitura, tinha fundamento nas coisas que dizia, que pregava, e também do cinema, né? Então eram opostos e eles conseguiram se vincular. Sim. E ele também tinha uma característica de autodepreciação. Ele se falava a respeito de si mesmo de uma maneira muito depreciativa, né? Muito negativa e com palavras fortes e muita carga emocional, né? Então, esse foi o momento que nós começamos a acompanhar ele, e através dessa vinculação com esse outro paciente... Um outro detalhe, que ele destruía tudo, né? Então ele, não sei, vinha um médico, fazia uma intervenção, ele se mantinha tranquilo. Quando o médico saía, ele quebrava tudo, né? Ele destruía tudo. Ele conseguia expressar a dor, o pensamento que ele não conseguia dizer através de romper, né? De quebrar as coisas. Ele quebrava tudo, assim. Literalmente, ele no quarto dele, várias vezes ele quebrou vários objetos, né? Jogava no chão. Então, assim, no início isso foi muito surpreendente pra gente, né? E com o passar do tempo a gente começou a acompanhar ele gerou essa vinculação. Essa vinculação com esse outro paciente, que a gente também supervisava e trabalhava na supervisão do outro paciente, como organizar essa relação, permitiu que ele começasse a se vincular com o sexo oposto, né? Com as mulheres que também estavam internadas, as adolescentes que estavam internadas lá. Se vincular de falar, de conseguir olhar, de conseguir cumprimentar, porque antes ele não, quando a gente fala de
de se vincular, a gente está falando ainda de coisas muito... conseguir olhar nos olhos de uma outra pessoa, né? Então, ainda são coisas muito rudimentares que a gente estava trabalhando com ele nesse momento. E depois disso, a gente começou a trabalhar a alta dele, né? E numa das primeiras saídas que houve, né? A mãe dele sabia que o AT tinha horário até as 15 horas. Quando foi às 12 horas, disse que ia dar uma saidinha rapidinho e desapareceu. E não atendia mais o telefone, né? Nós falamos com a instituição, falamos com o psiquiatra, com todos, e tomamos a decisão de... Ele estava bem, estava cozinhando, né? Estava fazendo raviolis, né? E tomamos a decisão de permitir que ele continuasse só até que a mãe voltasse, né? Afinal, não é uma criança, é um paciente de 18 anos que estava num quadro estável, né? E foi decidido dentro de todo... Abro um parêntese, né? Ele era filho menor de uma família onde era um casal e uma irmã mais velha, assim, 3 anos mais velha do que ele, com uma mãe extremamente protetora, rígida e invasiva no sentido de promover tudo e nada, né? Porque ela promovia tudo com muito, muito amor, muita dedicação, mas nada supria a necessidade e isso acabava gerando nele, eu vou colocar aqui um nome fictício, né? Gerando no João algo que não conseguia fazer com que ele confiasse. O que a Ana está querendo dizer com respeito a isso, né? Os nossos órgãos de sentido, eles têm umbrais, né? Umbrais de percepção. Então, por exemplo, os olhos, aquilo que é infravermelho a gente não enxerga. E o que é ultravioleta a gente não enxerga também. A gente só enxerga o que está dentro desse umbral. É como se fosse o umbral de uma porta. Então, determinados parâmetros de audição que está abaixo daquilo a gente não escuta. E o que está acima também a gente não escuta. Por exemplo, tem os apitos de cachorro, que são volumes e frequências sonoras muito mais altas. Então, a ausência e a hiperpresença também são coisas que vão fazer com que a pessoa não registre a diferença, né, entre a falta e a presença, ou entre o claro e o escuro, né? A pessoa não consegue lidar com isso. Um exemplo disso é, por exemplo, a mãe pagava as melhores escolas de natação para ele e tentava fazer com que ele fosse. É uma ideia genial, mas o filho dela não está conseguindo nem andar de camisa. Como que ele vai tirar a roupa para nadar se ele ainda não consegue nem tirar o agasalho no verão? Entendem? Então, assim, é um trabalho que ele precisava ser feito anterior a isso, né? Então, desde o filho ideal que ela queria brindar isso para ele, mas ele não era do interesse dele, né? E aí entrava nessas discussões e tudo dele vinha à tona com essas referências que na maioria das vezes era a mãe, né? E depois de um tempo e de conhecimento a gente descobriu que o João não tinha fala, né? E de fato tudo que ele verbalizava eram reproduções vindas da mãe, que quando ele conseguia expressar algo através do interesse dele, ele se sentia inseguro em fazer, mesmo com todo o potencial que tinha para fazer. Então, quando ele falava de psicanálise, de cinema, ficava todo mundo assim, ó. Mas ele não se sentia seguro. E aí vinha um nível altíssimo de crítica sobre si mesmo, né? Só que, assim, ele só expressava isso com uma pessoa de muita confiança, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu trabalhava com ele, quando eu chegava lá no hospital para falar com o acompanhante, ver como estava o serviço, eu ia lá e perguntava, posso te dar um abraço? Né? Então, às vezes, ele dizia, pode. E aí, a partir disso, no início, ele me abraçava assim, né? Uma coisa assim, bem... E depois ele passou a ir aprendendo a ter esse contato, né? Então, eu estava contando daquele episódio da mãe. Por quê? Porque a mãe, quando soube que ele estava sozinho,
reproduziu tudo aquilo que a gente via inicialmente do João. Então ela disse que ela ia se matar, que agora que não tinha condição, que ela não podia nem ir ali rapidinho. Ela começou a fazer que ela era a pior mãe do mundo. Começou a reproduzir várias falas que nós já tínhamos escutado, algumas literalmente pela boca do João. Aí foi quando a gente começou a entender esse vínculo, né? E uma outra coisa que a gente notou é que ela também, quando tinha os descontroles emocionais, quebrava tudo em casa, né? E aí a gente começou a ver esses significantes, quebrar tudo, sou o pior, vou me matar, né? Todas essas autodepreciações que vinham das frustrações que não eram dele. Isso vinha transmitindo transgeracionalmente e intergeracionalmente, né? E aí, obviamente, né, cada pessoa que foi pensada para estar com o João, a gente teve, né, uma equipe bem eclética, porque ele tinha o interesse em estudar, ele tinha o interesse em ter uma relação amorosa, ele tinha interesse em ser autônomo, ele tinha interesse em assumir o autismo dele, porque ele chegou a ter interesse, mas ele não sabia como fazer nada disso. Então ele teve um AT que treinou com ele expressões de contato social. Ele teve AT com ele que falava sobre psicanálise. Ele teve AT com ele que se vinculava no contexto social para fazer o rap, que o outro paciente cantava, mas quem fazia as composições eram ele. E ele colocava toda a crítica que ele tinha no contexto social aí. Então, foi eclético porque vimos, né, que tinha aí esse universo gigante de coisas a serem trabalhadas. E, por outro lado, eu, né, tentava sustentar a mãe, né, que ela falou aqui. Eu tentava sustentar a mãe com relação ao controle, porque, obviamente, né, as mães, elas têm um conhecimento. Eu jamais vou dizer que uma mãe não conhece a totalidade do filho, não. Mas existem questões, né? E aí o Winnicott diz que tem que ser o suficientemente boa, que quando são demais, acaba desabilitando, né? Ou gerando algumas confusões. Então eu tentava trazer a mãe do João para um estado mais passivo, para que o João começasse a adquirir a fala dele, para que ele começasse a verbalizar de forma autônoma, né? Porque se ele falasse que ele quisesse chá, ele falava numa literalidade da verbalização da mãe. Exato. E no início, a gente não conhecia todos esses recursos e potenciais dele. Isso foram coisas que a gente foi pescando e que a gente começou a desenvolver. Em interdisciplina, né? Porque a cada finalização de acompanhamento terapêutico, os ATs enviavam os relatórios. Então, quem estava recebendo os relatórios? Eu, Marcel, os 2 coordenadores da RIAT, além de nós 2, mais o psiquiatra dele, mais a psicóloga dele. Né? Então, o que acontecia? Se durante o final de semana ele conseguiu dizer tal coisa e isso gerou depois uma culpa e uma autolesão, né? uma autoagressão, quando o psiquiatra tinha a sessão, ele já sabia como tratar, como tocar no assunto, que tipo de intervenção fazer. E então, assim, teve habilidades que ele desenvolveu do zero. Por exemplo, ele literalmente aprendeu a jogar xadrez com o AT que a gente colocou. Ele nunca tinha jogado na vida. Aprendeu rápido e se desenvolveu bem, né? E teve coisas que ele trazia, né? Teve coisas como, por exemplo, a psicanálise, que ele trazia do espaço terapêutico anterior que ele tinha tido, né? Então, por exemplo, teve perfis da gente colocar uma mulher intelectual com ele, né? E teve momentos que a gente colocou um homem que não era uma pessoa de perfil intelectual, mas que era um homem que ele era muito sedutor, né? Ele tinha uma habilidade com as mulheres, né? E para quê? Para ensinar ele como
se deveria tratar com o sexo oposto, né? Porque ele tinha muito medo. E isso, não que a gente tinha proposto, né? Mas ele apresentou o desejo, né? Eu quero encontrar, eu quero ter uma namorada. E aí, diante desse pedido, né? A gente foi buscando estratégias para ir facilitando, para que ele pudesse alcançar os seus propósitos, né? Exato. Então, teve distintos momentos, né? Teve ATs que nós colocamos junto a ele que eram de outra ideologia. Ele tinha uma ideologia conservadora muito forte, né? Chamava as mulheres que lutavam a favor do direito de escolher pelo aborto de aborteiras, de assassinas, né? Assim, uma coisa muito marcada nele. E a gente precisou colocar em alguns momentos pessoas que tinham opiniões políticas e ideológicas diferentes, que pudessem brindar um outro tipo de visão também, e que também tivessem a possibilidade de ter um discurso... Olha aí, o Wander também quer uma... Vou te dar o contato dele, Wander, depois. Então, aí o que aconteceu? Nesse processo, né, ele saiu da internação. E aí a gente começou uma segunda etapa, né? Dentro da internação a gente conheceu bem ele teve vários surtos aí dentro e foi bom porque aí ele tinha uma contenção da psiquiatria, dos enfermeiros. Quando ele saiu de alta, ele saiu com muitas propostas da mãe, né? De que ele tinha que fazer natação, que ele tinha que fazer inglês, que ele tinha que fazer alemão, taekwondo, que ele tinha um monte de coisa e a gente tentou aí e conseguimos fazer com que ele escolhesse o que ele queria fazer. E ele era muito rígido, né? É uma característica de alguns aspas de ser rígido nisso. Eu preciso fazer desse jeito, tem que ser perfeito. Então ele sempre esteve voltado à psicanálise e ao cinema. E ele questionava, eu quero ser psicólogo. E depois dizia, não, mas os psicólogos são todos filhos da puta. Porque esse acabou com a minha vida. E quando começamos a ver o João falando, aí vimos, vamos incentivar, vamos propor, vamos ver, vamos utilizar esse desejo, né? Então, quando ele saiu da internação, ele escolheu, então, se dedicar aos estudos que ele queria, né? Então, ele começou a ler, a ter leituras de psicanálise, mas ele foi estudar numa prática o cinema, que é a sua grande paixão. Ele foi, para ser bem direto, ele foi estudar roteirismo, né? Ele foi aprender a ser roteirista de cinema. E ele... A gente vai já chegar lá só. Ele começou a se relacionar com mulheres pelas redes sociais, né? Só que as relações também eram oscilantes. Ele começava super bem lá no Tinder, né? Ele usava muito Tinder. E ele começava super bem, entendeu? Só que quando acontecia alguma coisa, não sei, a mulher compartilhava alguma notícia política ou qualquer besteira, ele esculhambava a mulher. Falava um monte de coisas, um monte de impropérios assim absurdos que eu não vou repetir aqui. E aí a mulher não queria mais ver ele nunca mais, entendeu? Era mais ou menos o Max do filmezinho Max e Mary, né? Então ele não tinha esse tato de dizer e respeitar a opinião do outro. Ele era literal, você é aborteira, você é isso, você não presta, e aí xingava. E o negócio é que não era só algo raso assim, né? Ele trazia fundamentos teóricos, entendeu? E conhecia do que ele dizia e se trazia citações. Ele defendia bem a opinião dele. Segue defendendo. E era complicado isso. E aí tem algumas mulheres que ele conheceu nesse momento e que romperam com ele e depois voltaram a falar e que romperam com ele e que voltaram a falar e que romperam com ele e ficou nessa... Tudo isso via Tinder, né? Tudo virtual. E por outro lado, ele começou a estudar a classe de roteirista, né? E tem até uma história engraçada, que na primeira aula dele de roteirista, o curso dele era próximo à minha casa, e fui eu pessoalmente que acompanhei ele, né?
E aí eu disse que eu não ia entrar, que eu disse, não precisa, você tá super bem e tal. Aí deixei ele entrar, fui pro café na esquina, que ficava assim, 20 metros, entendeu? Era a segunda casa, era onde ele estudava, a primeira casa era um café, eu fiquei ali. E mandando mensagem, eu disse, ei, como é que tá aí? Força, vai lá, tu vai conseguir e tal. Ele não me respondia, né? Depois ele falou como que ele ia usar o celular no meio da aula, né? Eu disse, óbvio. E aí eu conversei com ele e tal, e foi assim, ele conseguiu terminar o curso de roteirista. Nesses processos do Tinder, né? Ele se envolvia bastante, né? E o terapeuta dele começou então a dizer, bom, você já avançou bastante, você já está conseguindo se relacionar, tem as dificuldades, porque todo mundo tem, né? Mas agora tá chegando a hora de você começar a fazer relações físicas, né? De você sair um pouco do mundo virtual, porque para ele era muito mais confortável fazer isso através de uma tela, né? E aí a gente avançou, então o João já estava inserido na faculdade, no curso aí de roteirista, já estava se conectando e conseguindo conversar e debater com garotas. E aí foi quando esse AT, Wander, ele começou a ir treinando e criando o ambiente para que o João pudesse marcar a sua seu primeiro encontro, né? E nesse momento a gente já estava acompanhando o João há 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Tá? Foi essa evolução até aí demorou 1 ano e 3 meses. E aí, finalmente, ele teve, né, o seu primeiro encontro. Olha que teve várias histórias, né? Porque, assim, esse primeiro encontro a gente começou a marcar desde 1 ano. Eu acho que ele foi conseguir ter com 1 ano e 6 meses de acompanhamento. Teve vezes dele chegar no café e sair correndo, entendeu? Teve, assim, aconteceu várias situações inusitadas. E aí, pra fazer esse tipo de ação, esse tipo de saída, né, foi pensado, foi planejado, foi discutido como que vai ser feito, como que não vai ser feito. Enfim, e aí criamos... A gente criava toda essa estratégia. A estratégia e aí fomos colocar em ação. Obviamente que toda vez que ele avançava um passo, ele queria avançar 10 atrás por causa do medo. E aí a gente, não, vamos, tu consegue, e fomos. Acabamos que Solange, ele conseguiu ter o primeiro encontro dele, né? A gente marcou num café. Não, foi no Museu de Arte Latino. No Museu de Belas... No Malba, que tem um café lá. Museu de Arte Latino-Americano. E aí, lá, o AT ficou assim, né? E 2, 3 meses depois, frente a ele, e o combinado era que diante de qualquer situação ele fosse ao banheiro e aí o AT estaria ali no banheiro para conter, né? Então ele conseguiu, né, ter esse encontro, ficou muito feliz, todo mundo, né, ficou assim, todo mundo ficou muito emocionado porque era um desejo muito grande dele. A mãe não ficou muito feliz, mas depois sim ficou, e pôde desfrutar também isso com o filho. Depois disso, a gente... Mas foi engraçado o comentário assim do backstage, né? Ele tava lá sentado com a menina e o AT nos enviando o que estava acontecendo, e tava eu, a Ana, os 2 supervisores, os outros ATs, o psiquiatra, o psicólogo, todo mundo... parecia que estava acompanhando uma novela, sabe? Foi uma coisa assim, todos ligados para saber. É isso mesmo. E aí o que aconteceu com o João foi isso, assim, né? A gente conseguiu promover a ele algo de muito desejo, né? Dentro de uma estrutura que é muito rígida. Ele teve e tem uma compreensão do que passa com ele, do complexo que é o funcionamento psíquico dele. Ele aceitou fazer, e até hoje ele está com um psicoterapeuta, psicólogo dele, que foi uma outra construção de idas e vindas, de revoltas, de maus tratos, porque ele chegava e xingava o psicólogo.
porque ele estava muito restrito às coisas do passado que tinha acontecido e o psicólogo estava empurrando ele para frente. Então, ele discutia, tinha muitas discussões e o nível de discussão do João era incrível, assim, porque ele trazia todo um fundamento e é difícil, né? Quando vem com toda essa fundamentação, né? Às vezes tem que fazer, tem que pegar e fazer. E aí ele teve o seu primeiro encontro, ele depois que terminou o curso de roteirista, né? Ele foi convidado, né, Marcel, Sim. por um... O trabalho de conclusão de curso dele, de roteirista, que é um curso terciário lá, foi reconhecido por um roteirista da Hungria, que foi até a Argentina conhecer ele. Ele fez um canal de YouTube, né, onde ele comenta sobre alguns filmes, né, e que eu acho que ele deve manter até hoje. E em 2020 ele iniciou uma nova etapa na vida dele, que foi a faculdade de cinema propriamente dito, né? Ele começou a se dedicar ao cinema e nessa etapa de roteirista pro cine, nós procuramos uma pessoa que havia sido assistente de diretor de cinema na Argentina e na Itália também, ela tinha trabalhado na Itália. E a gente colocou ela para acompanhar ele porque ela tinha experiência com casting, tinha experiência com um montão de coisa da área de cine e para poder ter uma troca que possibilitasse a construção de um espaço subjetivo dele ancorado na sociedade. Então a gente tinha que encontrar que ele pudesse expressar essa subjetividade dele de uma maneira socialmente aceitável. Né? E aí foi esse ano, né, que ele teve a alta do acompanhamento terapêutico. A gente ficou muito feliz porque foi um acompanhamento, né, como a gente viu aqui, desde o diagnóstico, né, do entendimento do diagnóstico. Nesse caso com o João, ele conseguiu aceitar a sua